Olá, sejam bem-vindos à live de aquecimento da semana Pinturas de Sucesso, que é um evento online gratuito e vai acontecer do dia 16 a 20 de janeiro. Se você não se inscreveu ainda, vai lá e faça a sua inscrição. Bom, na live de hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e eu sei que é uma das grandes dificuldades de vocês, que é a paleta de cores, combinar as cores, ter referências boas de cores, enfim. Eu recebo muitas perguntas, dúvidas de vocês sobre essa questão e eu resolvi então abordar essa questão hoje mostrando em prática, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, não sei se você conhece, mas caso não conheça, vai conhecer hoje. Isso aqui é um círculo cromático e o círculo cromático tem basicamente a função de nos mostrar a ciência por trás das cores. Quando você aprende a interpretar um círculo cromático, você domina essa ciência das cores, digamos assim, né? E o que acontece aqui? A posição dessas cores, a formação delas é feita de tal forma que quando você pega as posições específicas, por exemplo, esse azul não tá à toa que tá na frente desse amarelo, tem uma função. E quando você consegue interpretar um círculo cromático, você faz escolhas conscientes e, consequentemente, obras mais atraentes, Lembrando também que o círculo cromático não se aplica apenas no mundo de pintura, O círculo cromático serve para tudo nessa vida, Por exemplo, no mundo da moda, existem muitos conceitos, combinações, coloração por trás, aí sempre a referência é o círculo cromático. No mundo de decoração, design de interiores, mesa posta, tudo que você imaginar que tem beleza envolvida, o mundo gráfico, das artes digitais, tudo leva em consideração o círculo cromático. Então, por isso, a importância da gente conhecer e dominar. O que quer dizer que não aplica só no mundo das artes, Serve aí em uma grande quantidade de áreas e assuntos que você, uma vez dominando, você está resolvido da vida, digamos assim, E também, fora isso, o círculo vai te ajudar também a fazer escolhas conscientes numa pintura abstrata. Lembrando que eu estou falando bastante de pinturas abstratas nesse canal agora. E aí, quando nós mexemos com pinturas abstratas, de repente nós temos um mundo de possibilidades conosco. Então, assim, numa pintura tradicional, onde você tem uma referência que você simplesmente copia, você passa aquela referência para a sua tela, você está bem tranquila no ponto de só replicar as cores que estão na sua referência, Mas no abstrato, você está livre para escolher a cor que você quiser. Então, parece lindo, mas é difícil. Como você vai sair do zero para escolher qualquer cor, Enfim, então por isso eu quis introduzir essa questão para você já ir entendendo, a importância e também a importância de você conhecer como se escolhe as cores, Bom, o conjunto das cores que você vai escolher e vai utilizar na sua pintura forma a paleta de cores, A gente utiliza esse termo paleta de cores em tudo, De novo, nas roupas, na decoração, se você for fazer uma marca, E você vai montar a paleta de cores, então é um conjunto, um pacote de cores que tem alguma identidade que você escolheu passar, Então isso é paleta de cores. E no mundo da pintura, isso também se aplica, Então você tem que tomar um cuidado a ponto de escolher um pacote, um conjunto de cores que façam sentido entre si, que sejam aceitáveis, que sejam agradáveis aos olhos, Lembrando também que o ser humano já vem programado, a gente já detecta naturalmente aquilo que é harmônico aos nossos olhos e aquilo que não é. Então a pessoa que olha não precisa ser um artista de décadas de experiência para detectar, para perceber que algo não está ok, A gente já tem isso dentro de nós e naturalmente nós detectamos isso. Às vezes uma pessoa dessa não sabe explicar o que tem de errado, mas ela consegue detectar, porque já vem aí na nossa inteligência, já embutido na gente.
Bom, fora isso, né, fora essa parte aí das combinações entre as cores, que eu não vou falar hoje, né, vou falar de pacotes de paletas de cores, eu queria só introduzir o conceito da temperatura das cores, para já mostrar o primeiro exemplo. As cores têm temperatura, então se você olhar para um círculo cromático, você percebe que uma parte dela, assim, ó, tem uma temperatura mais fria, desse lado aqui tá mais fria e desse lado aqui mais quente. Não passa a sensação de quente, ó? Passa a sensação de frio. Os elementos, as cores frias, né, nos levam às referências frias. Água, gelo, né? Azul, verde, talvez dependendo da tonalidade, roxo, lilás, essas cores são mais frias. E as cores quentes automaticamente nos levam a sentir calor mesmo, né? É fogo, laranja, amarelo, vermelho, essas cores nos levam, né, automaticamente a sentir a temperatura da cor. Olha que poderoso. E visto isso, né, não é à toa que eu faço as minhas famosas paletas de fogo. Quem conhece essa obra sabe que eu tenho aqui uma paleta, né, de artista que eu adoro fazer, tenho muitas dezenas dela já feita, que tem essa arte que lembra o fogo, né? Eu não preciso explicar que isso aqui é fogo, tá automático, né? E passa a sensação de calor, você automaticamente já fala assim, nossa, fogo, né? Vermelho e amarelo, eu coloquei até um pouquinho de dourado para colaborar e brilhar. Mas enfim, isso aqui é uma paleta, além de ser uma paleta de artista, é uma paleta de cores. A minha inspiração, a minha referência é o fogo, né? Então, para mim, eu vou me inspirar em algum elemento, no caso foi elemento da natureza, que é o fogo, e eu escolhi as cores do fogo na minha paleta de cores, né? Então, assim, o fogo, quando a gente para observar, se for no fundo escuro, à noite, o fogo se mostra mais. Não é à toa que esse fundo é preto também, né? Para você ter uma noção, eu fiz a mesma arte num fundo cinza. Eu clareei essa parte aqui traseira, o fundo, e olha o impacto, né? Deixa eu segurar melhor. Olha o impacto. O fogo nem aparece tanto assim, né? Tá todo mundo assim, meio que de igual para igual. Um tá tentando sobressair uma cor em cima da outra, mas apesar dessa arte ser maravilhosa, os efeitos do fogo que eu criei, ela não se destaca tanto. Vocês já viram fogo de dia? Quase não dá para enxergar, né? É o contraste. Aqui no escuro, quando a gente acende, né, fogo à noite, a gente vê muito contraste. A gente vê o fogo, até as chamas, né, que saem assim, a gente enxerga. Então isso é o elemento do contraste. E eu utilizei o preto para fazer isso, né? Então, além dessa paleta de cores, que a minha inspiração nesse caso foi o fogo, eu trouxe o elemento escuro, o preto, para destacar os elementos do fogo. Então, olha que interessante, né? Então, na prática, vocês viram que, além da paleta, a minha inspiração fogo, o fundo é muito importante, a ponto de não deixar essa arte se destacar. E aqui destaca muito mais, né? Então, lição número 1. Contraste também, né? Fora a paleta de cores. Outros exemplos que eu tenho aqui, eu vou mostrando, tá? Essa aula é bem prática para vocês verem. São esses elementos menores, ó. Tudo seguindo. Aqui parece mais, ó. Aqui tem muito mais elementos amarelos e laranjas, outros saíram mais preto, é arte abstrata, né? Isso aqui é técnica de arte derramada. Então, cada arte sai de um jeito incrível e único, mas assim, o conceito é o mesmo. Então, uma vez que eu percebi que isso faz sucesso, que inspiração na coloração do fogo, nesse caso, com fundo escuro, com esse contraste, fica tão lindo, né? Tem tanto contraste, então eu vou sempre replicar, né? Eu gostei dessa combinação, né? Então, esse foi um dos exemplos de paleta de cores utilizando a inspiração do fogo. Outro exemplo que eu tenho aqui, agora mudando totalmente, é isso daqui, ó. Prestem atenção nas cores, ó. Isso aqui é um porta-chaves, né, para pendurar chaves, técnica de arte derramada, e as cores utilizadas são, ó, azul, verde, Tiffany, branco, verde mais escuro, azul mais escuro, estão vendo? Qual elemento eu poderia simplesmente utilizar a paleta de cores, tá? O círculo cromático, tá? Mas
Tem vez que eu gosto de utilizar elementos geralmente da natureza, tá? São sempre perfeitos, tá? Deus não falhou na sua criação, tudo é perfeito, tudo que Deus criou, os elementos da natureza combinam, elas já são agradáveis aos nossos olhos, né? A gente não acha estranho. Ai, a cor do fogo não combina. Combina sim, né? Porque já tem embutido isso, né? Assim como essa referência aqui, ó. A minha referência é pavão, gente. A coloração do pavão, tá? Tem dourado aqui, acho que vocês não vão conseguir ver. Bem sutil aqui, ó. Então, a minha inspiração, a paleta de cores que eu escolhi foi do pavão. Inclusive, eu tô sem pavão pra mostrar pra vocês. Eu pinto muitos pavões. Quem me segue há mais tempo sabe. Mas que essa é a coloração, ó. Eu me inspirei, peguei o pavão, estudei as cores e eu selecionei essas cores da forma a montar a minha paleta de cores. Então eu tenho um fundo branco, né, para destacar, para realçar, essa é a função do fundo na arte abstrata. E aí eu tenho então os elementos aqui, né, que foram derramadas de forma abstrata, mas que seguem aí a paleta de cores do pavão e ficou sensacional. Seu olho, duvido que o seu olho falou assim, nossa, não combinou. Me escreve aqui se você sentiu que não combinou, que vai ser novidade. Geralmente, todo mundo que viu essas artes achou que combinou muito. Outros exemplos que eu tenho aqui, ó, que eu tenho, gente, dezenas desses porta-copos aqui, que eu faço testes e experimentos e tal, então... cores mais, olha só, menor proporção, mas de várias cores. Ainda assim, não são chocantes. Azul com amarelo, olha que perfeição. Com um pouquinho de magenta. Vão vendo aí as combinações, ó. Lilás, olha, lilás e rosa é outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Nós temos esses elementos, essas cores, essa paleta de cores dessa tonalidade também bastante na natureza, né? Se nós pegamos a parte de flores, plantas, principalmente flores mesmo, né? Tipo lavanda. É lilazinho. E aí eu podia até ter usado o verde da cor da própria lavanda, né? Da parte de baixo, que seria harmônico ainda, porque já é um elemento, a minha inspiração seria a própria lavanda, né? E fica perfeitinho também. Então aqui, essa inspiração automaticamente, talvez, né, te leve a uma imagem de flores mesmo, né? Rosas, né, flores rosas e lilás juntas, né? Até nas galáxias também, essas cores se repetem. Aqui eu tenho a presença da rosa mais forte, tá com magenta, né? E aqui foi pro mais azul. Posso pegar outro exemplo aqui, ó. Outro, agora introduzir amarelo aqui, ó. Vão percebendo, vão analisando o que eu estou tirando e o que eu estou adicionando, para você então formar também essa questão mentalmente. Então veja só a paleta de cores utilizadas. Aqui o jogo já mudou, olha só. Eu tenho lilás e meio que um azul Tiffany, né? Também são cores que super combinam e eles são meio pastéis, né? Aí a gente entra no universo de cores pastéis que também tem essa harmonia na sua paleta, né? Veja só o outro aqui, ó. Olha só, vai treinando o seu olho, preste bastante atenção. Você que tá vendo esse vídeo depois, pause para analisar. E aqui, já vou mudar aqui pra... Ó, isso aqui eu preciso falar nada, né? Você já sabe qual é a minha referência, né? É a praia, o mar, né? Isso aqui é de tinta, tá? Isso aqui não é resina. É uma arte abstrata com tinta derramada. E a minha referência tá óbvia, né? Aqui a referência é literalmente a cor e a própria arte, né? A areia, azul do mar, a parte branca, né? Das espuminhas da onda. E eu tenho aqui, ó, super harmônica e automaticamente eu já viajei pro mar, já tô pensando por que eu não fui na praia esse ano. Aí, ó, a Tainá comentou, fui direto pro mar vendo esse, tá vendo? Então, imagina se eu não tivesse feito essa arte, se eu pegasse apenas as cores desses elementos, tá? Se eu pegasse marrom arenoso, né, bege, um pouquinho mais forte, branco e tonalidade de azul,
eu poderia fazer misturas que me lembrassem do mar de novo. Então, eu tenho outro exemplo aqui, ó. Vocês adoram, eu sempre vejo vocês comentando, que é essa obra aqui, ó. Olha só a composição das cores, tá? Vou falar as cores. Azul mais escuro aqui, azul mais claro, Tiffany, branco. Tem até dourado aqui, que eu adoro misturar. Mas veja só se isso não te lembra o fundo do mar. Se eu não tivesse tartaruga aqui, ó, provavelmente você teria duas imagens na sua cabeça. Ou seria o fundo do mar, ou alguma coisa aí relacionada ao céu, galáxias, né? Não passa disso. Que já nós temos mentalmente essas referências, né? Ou você viu com seus próprios olhos essa cena, né? Essas cores. Ou você viu alguma foto, né? Algum cenário que você já sabe. Então, isso é outro tipo de paleta de cores, né? Me inspirei no mar, fiz essa arte derramada, também arte derramada, né? Aqui eu quero mostrar a importância de acertar as cores numa arte abstrata, que é o nível mais, assim, difícil de você reconhecer e detectar e escolher uma paleta de cores harmônicas. E então, eu adicionei esse elemento, que é o tartaruga, para fazer sentido, né? Então, você não mais imagina que aqui o céu, né, galáxias, você já vê o mar. Tem outra pintura minha, azul terrestre, que não tem nenhum elemento, não tem tartaruga. Depois vocês olham no meu Instagram. Não tem elemento nenhum, é só a arte. Metade das pessoas que vêm aqui em casa, essa arte fica na minha sala, fala que é o fundo do mar, é o oceano, sabe, com aquelas plantinhas e tudo mais. Outra metade fala que é a imagem da Terra quando você está vendo por cima. Olha que curioso, né? Eu não introduzi um elemento que me desse dica, né? No caso aqui, tartaruga. Mas se eu introduzisse, já acabaria com essa dúvida. Olha que interessante, olha que poder, né? Nós temos nas mãos para fazer essas escolhas tão interessantes. Olha esse outro aqui, ele é bem sutil de ver, ó. Vou até tentar segurar. Ele é rugoso. Lembra também as galáxias, né? Outra combinação, ó. Variação de tons de uma mesma cor. Percebe aqui, ó? É vinho, vermelho mais clarinho. Isso aqui chama cores monocromáticas, né? Eu tenho a mesma cor e eu só tenho a variação dela, mas é a mesma cor variando, ó. E o fundo branco, porque eu senti que destacaria mais. Outro aqui, ó, mesma inspiração do tartaruga ali, né? Vamos ver. Aí, enfim, né? Tenho dezenas de exemplos para mostrar para vocês, mas é para vocês treinarem o olho, para detectar. Olha esse daqui, ó. Não é paleta de fogo, não é fundo preto, não tem referências de fogo, mas automaticamente você sente que essa obra é quente. Olha só. Vinho, vermelho, laranja, amarelo. E o fundo tá branco e ainda assim se mostrou. Olha que interessante esse comportamento, né? Cores quentes. Já aqui te passa a sensação de frio. Sentiu? Água, gelo, neve, né? Tá até pensando aqui, ó, nos Alpes suíços. E, enfim, gente, deixa eu ver o que mais eu tenho de exemplo para mostrar para vocês aqui nos quadradinhos. Eu estudo bastante, é outro exemplo do frio para vocês verem, ó. Não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma inspiração de referência física de alguma coisa, né? Não tentei fazer o mar, nada. É uma arte abstrata, mas que automaticamente você sente a temperatura e a harmonia também. E aqui, ó, um Tiffany com amarelo, também é uma combinação interessante. Deixa eu ver os comentários. Esse que está atrás de você lembra a praia. Exatamente, gente. Essa arte aqui, deixa eu virar um pouco. Vocês conhecem, eu sempre mostro. É uma das obras favoritas, né, de vocês e também das minhas alunas, né? Que elas aprendem essa obra no curso e todo mundo adora, né? Olha só isso aqui. E se eu falar pra vocês que eu não peguei foto de uma praia e eu não copiei a foto nenhuma de praia nenhuma, não foi ao vivo, não foi praia, mas que eu escolhi as cores e eu fiz uma arte abstrata posicionada de tal forma que isso aqui é uma praia. Olha que interessante. E essas cores, ó, ao contrário
do fogo, né, são cores super tranquilas. Olha como são calmas, né? Você não tem sensação de tranquilidade, paz, né? Já está se imaginando aqui, ó, caído na areia, observando, né, o mar. Aqui eu utilizei cores também super harmônicas, elas são muito claras, são tons pastéis, olha só. Branquinho, azulzinho, eu vou falar azulzinho, branquinho só pra vocês verem, não vou falar a cor exata, tá? Areia, bege, né? Olha só, cinza, claro, aqui tem dezenas de cores, né, que eu fui criando em tempo real, mas que nunca fugiu de todo o meu conjunto, né, da paleta de cores aqui, porque a minha inspiração foi essa paleta de cores. Eu, de repente, não coloquei laranja, não coloquei roxo, eu me limitei. Então, o aprendizado nesse caso aqui é escolher uma paleta de cores e se limitar. Porque se você não se limitar, principalmente no abstrato, minha amiga, meu amigo, você vai estar em perigo, né? Pode acontecer aí algo do sentido assim, ó. As cores vão meio que brigar, uma quer mostrar mais, aí a outra meio que abafa a outra, enfim, e não fica interessante aos olhos, né? Então veja aqui um exemplo de paz, né? Que isso aqui trouxe, além da harmonia que ela tem entre si. Aí, ó, transmite paz, tons pastéis, é isso mesmo, ó. Vocês já detectaram. Agora eu vou passar para essa outra obra aqui, ó. Isso aqui é uma arte com dourado, né? Tem a cor dourada aqui, tem folhas de ouro. Talvez não apareça aqui na gravação, mas aqui tá cheio de folhas de ouro aqui. Isso aqui, você já olhou, já pensou o quê? Em ostentação, ouro, né? Riqueza. Que além da coloração dourada, além dessa queda que eu fiz, ela chama Chuva de Ouro essa obra, né? Ela tem o próprio elemento ouro, né? Tem folhas de ouro aqui de verdade. Então, assim, dá essa sensação, né? Também é uma obra quente, é uma obra sofisticada. Eu não poderia colocar em qualquer lugar. Então, olha o poder da escolha das cores, né? Você, além de trazer e transmitir aquilo que você quer através das cores, você afeta o fim. Você escolhe, né? Você meio que pode interferir na decisão de como se utiliza uma obra abstrata, né? E tem outras aqui, né? Ó, vou virar essas outras. Vou trazer uma paleta de fogo grande que eu tenho aqui. É uma obra forte, ó. Isso aqui é personalidade. Olha isso. É uma paleta de fogo, né? Tem elementos tridimensionais, eu adoro, né? Mexer com outros elementos. Mas olha esse fundo amarelo. Você acha que qualquer pessoa utilizaria essa obra em qualquer lugar? Negativo. Essa obra tem muita personalidade. Talvez quando eu criei, eu pensei em alguém roqueiro, né? Rock and roll, né? É muito assim. Por que eu fiz, né? Eu nem ouço rock, mas por que eu fiz, né? Porque eu me senti inspirada. Muitas vezes a inspiração apenas vai vir. Você, né, como uma pessoa que está aprendendo, está pintando, você não deixa a inspiração passar. Você estuda, aperfeiçoa e executa. Foi o que eu fiz. Eu me senti inspirada e já criei essa obra. Eu tenho outros aqui, ó. Vou passar outras sensações, ó. O quadro Almas, olha só, é um preto, mais pastel e um dourado. Talvez não dê pra ver o brilho, mas aqui é bem dourado. É um quadro sofisticado, ele é mais sério, né? No sentido seriedade. Olha que seriedade, assim, né? E dependendo, cada obra pode combinar com algum ambiente, né? Por exemplo, um consultório de psicólogo, psiquiatra, não faz sentido uma obra dessa? Total sentido, né? Um corredor mais misterioso, místico. E eu tenho a outra versão dela toda na arte derramada. Olha que espetáculo essa combinação, né? Enfim. Deixa eu ver aí mais comentários. Dourado, eu imagino um corredor com um teto cheio de luzinhas amarelas. Nossa, sim! Acertou, até porque a Tainá tá arrasando aqui nos análises dela, já tá com o olho treinado. Esse tipo de arte, ela tá falando dessa obra aqui, ó, do dourado, da chuva de ouro. Como eu tenho o elemento de ouro, eu tenho ouro aqui, imagine as luzinhas já refletindo. Elas vão bater no ouro e vão voltar. Então esse dourado vai se multiplicar, né?
de novo, é bem poderoso mesmo, né? Deixa eu pegar um outro aqui, ó. Isso aqui já é a própria lua, né? Mas a composição das cores, ó. Vocês percebem a paleta de cores? Isso aqui é lua, né? Todo mundo conhece. Cinza e variação dela. Então, aqui eu tenho literalmente a escala de cinzas. E o uso desse tipo de elemento também pode transmitir aquilo que você quer num sentido mais cinza, né? Vou trazer uma obra, esperem aí. Eu tenho uma obra, essa por exemplo, ó. Olha a composição das cores aqui, ó. Variação de cinza, percebe, ó? Cinza, um monte de variação mais escuro, mais claro. Aqui eu tenho mais clarinho, a própria mão tá simplificada, uma arte não realista, mas apenas para demonstrar aquilo que eu queria trazer. E eu tenho o elemento 3D, vou segurar aqui para vocês verem. Aqui a minha referência é o relógio, né, do Salvador Dalí, a corda, enfim. Isso aqui é o prisioneiro do tempo, né, como eu me sentia há um tempo atrás, quando não podia trabalhar com as artes, né. Enfim, olha a referência das cores. O que você sente? Qual é a sensação? Tá frio, né? Além de frieza, você sente tensão, tristeza, fora os efeitos, né? Tá vendo essas tintas jorradas? Eu realmente fiz esse efeito, né? Isso aqui é algo turbulento, é algo que você não pega a mesma situação pacífica que você percebe aqui, né? Mas aí já é outro assunto da minha escolha aí de artes e os elementos que eu usei, né? Mas a paleta de cores foi decisivo. Então, se eu quisesse transmitir a mesma coisa sem esse fundo, eu teria que estudar bastante, né? Que cor eu utilizaria para fazer sentido, né? Se eu colocasse lilazinho com azulzinho, não faria sentido, né? Estaria muito tranquila essa obra, né? Até bonita, né? Bonita no sentido de, vou lembrar de campo de flores. E não era a referência, era sofrimento mesmo. Era para expressar uma tristeza que eu sentia, né? Que era me sentir uma prisioneira aí no tempo, né? Então, essa, de novo, é a importância de você escolher a paleta de cores com bastante atenção e de forma assertiva. Vamos ver mais comentários. Essa me lembra vulcão em erupção. Da agonia. Essa obra dá agonia mesmo. Ela não é uma obra tranquila. Não é pra você se sentir tranquila igual isso aqui. Ela é pesada. É uma obra pesada. Eu tinha um sentimento assim de bastante tristeza quando fiz, né? A artista passa essa sensação, né? E a parte de erupção que ela mencionou é justamente, ó, olha esses efeitos aqui, ó. Total sentido. Eu precisei falar, eu não expliquei nada disso, ó. Vocês que estão interpretando, ó. Gente, é poderoso demais, né? Enfim, por hoje, deixa eu trazer mais um para finalizar, um quadro mini que eu amo. Eu gosto de olhar para ela todo dia, gente. Olha o tamanho disso aqui, né? Claro que eu tenho uma referência clara, né? Provavelmente é uma cena aí de Holanda, imagina Holanda, um campo de tulipas vermelhas, né? E só que assim, mesmo que eu não visse, né, mesmo que não tivesse essas entradas, eu teria essa sensação de flores. Eu imagino, tô na Holanda, entendeu? Eu tô imaginando assim. Mas que é tranquilo, né? Apesar de ter cores fortes, ó, vermelho, né? Vermelho, tem azul mais forte pra cá, verde. Mas o conjunto me trouxe essa referência, né? Mesmo que aqui fosse rosa, branca, aí só mudaria o campo de tulipas, né? Tulipas vermelhas, tulipas mistas, né? Ou Olambra, né? Olambra tem aquelas imagens, né, impressas que a gente sempre vê. E é automático, né? A gente tem, por quê? Porque eu já vi fotos, eu nunca fui pra Holanda, né? Mas eu vi fotos, eu já vi fotos de campo de tulipas. Então é automático, né? Claro que aqui eu tinha minha inspiração real também nesse campo. Mas que a paleta de cores, ó, preste atenção na paleta de cores. Azulzinho, tons de azul, né? Do mais forte pro mais claro, o céu. Verde não tem muita variação, porque ela é uma arte bem simplista essa, né? Uma arte bem básica, né? Eu fiz uma arte rápida.
A sombra, né, marrom é automático, né, digamos que tinha que estar presente, e o vermelho, né. Então é uma paleta interessante também, né. E a minha inspiração são as cores da natureza. Vamos ver mais comentários. Esse é maravilhoso, pequeno e grandioso. Um bem-estar muito grande. Gente, isso aqui é a definição dessa obra, né? É uma obra pequenininha, ó, 15 por 15. Adoro obras assim, ó. Tem até um estoque de telas pequenas assim. Pra quando bater a inspiração eu já pego pra pintar, eu faço no mesmo dia. E é pequeno, mas é grandioso, realmente. Traz bastante assim, bem-estar, como isso daqui. Perceba que eu não utilizei tons pastéis, né? É ao contrário disso daqui. Mas ainda assim, eu agradei aos olhos de quem viu essa obra, né? E essa é a minha função e essa é aquilo que eu estudei para poder transmitir, né? E eu quero que você também aprenda a fazer isso, né? Que você domine as cores para utilizar de forma assertiva, né? Passar aquilo que você realmente gostaria de transmitir, né? Bom, gente, por hoje é só, falei um monte, já interagi aqui, vi os comentários no Instagram, pro povo do YouTube que tá vendo aqui. E eu gostei bastante de trazer esse conhecimento para vocês, e se você tem alguma dúvida, me escreva e não deixe de participar na semana Pinturas de Sucesso. Por lá, eu vou falar mais sobre as cores, principalmente a criação dessas cores. Vocês acham que eu tinha todas essas cores quando criei? As minhas alunas têm essas cores? Não tem. A gente tem 3, ó. Tem essa e essa. O resto a gente fabrica, né? A gente cria essas cores. E na semana Pinturas de Sucesso nós vamos criar as nossas próprias cores, né? As cores que fazem sentido numa linha que eu vou levar para vocês. Então não deixe de participar porque é de graça e tem muito conteúdo de valor. Tá bom? É isso, um beijo e até a próxima live.